Milionário viúvo fez promessa de nunca mais amar, mas quando ele viu sua nova empregada não resistiu. Era uma tarde quente de primavera quando ele finalmente quebrou sua promessa. Um milionário que jurou a si mesmo que jamais se entregaria a outro amor, após perder a mulher que amava. A dor da perda o fez buscar consolo na solidão, vivendo para seus negócios e cercado pelo luxo de uma vida confortável, mas vazia. Ele acreditava que o amor não tinha mais espaço em seu coração, até que ela apareceu, uma simples empregada, com uma beleza serena e um sorriso que despertou algo que ele não sentia há anos. Nos primeiros dias, ele tentou manter distância, mas, ao vê-la cuidar do jardim sob o sol, ele sentiu algo profundo surgir dentro de si. Ele não queria admitir, mas o desejo de estar perto dela era inegável. No entanto, ele não podia, de forma alguma, ceder à tentação. Ele havia feito uma promessa a si mesmo. O amor estava fora de questão. Mas algo no olhar dela fazia com que ele se sentisse mais vivo. Ele tentava se manter ocupado, evitar qualquer tipo de interação profunda. Porém, quando ela o convidou para conversar numa noite, algo mudou. Ela, com uma leveza encantadora, falou sobre sua vida, seus sonhos, e ele percebeu que ela não era apenas uma funcionária. Ela tinha uma história própria, cheia de complexidade e dor. E foi quando ele descobriu seu passado, um passado sombrio e doloroso, que algo dentro dele se rompeu. A cada revelação sobre o que ela havia vivido, o milionário se via mais atraído por ela, mas também mais impotente diante do que ela carregava. O conflito entre seu desejo de amá-la e o medo de ser novamente vulnerável tomava conta dele. Mas, em um momento de total fragilidade, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ao invés de seguir sua vida imune às emoções, ele decidiu agir. Ele venderia tudo o que possuía e tentaria conquistar o coração dela. Mas, o destino parecia ter outros planos. O passado dela voltou para assombrá-los, criando obstáculos que poderiam destruí-los. Ela, com medos profundos, tentava afastá-lo, mas ele não desistia. Ele, finalmente, compreendeu que o amor verdadeiro não exige perfeição, mas aceitação. A vida dele, a sua jornada, não seria mais definida pelo luxo ou pelo status. Seria definida por algo mais profundo, o verdadeiro significado do amor. Gostou da história? Curta, comente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a trama até o fim. O vento suave de primavera entrou pela janela aberta da mansão, tocando as cortinas de seda e trazendo consigo uma sensação de mudança. Lá fora, o jardim estava exuberante, uma explosão de cores, mas dentro da casa, um silêncio profundo tomava conta de todos os cômodos. O milionário, um homem de 58 anos, estava sozinho mais uma vez. Havia perdido sua esposa há 3 anos, e desde então, jurou nunca mais permitir que o amor entrasse em sua vida. Ele se sentou na cadeira de couro escuro no escritório, os dedos franzindo a testa, como se tentasse controlar seus próprios pensamentos. A mansão de estilo clássico refletia sua vida solitária, móveis caros, quadros de valor incalculável e uma atmosfera de opulência. Mas nenhuma dessas coisas preenchia o vazio que se instalara em seu coração após a perda de sua mulher. Com uma respiração profunda, ele se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, observando os jardineiros trabalharem. Mas algo parecia faltar, como se ele tivesse perdido mais do que apenas uma esposa. Talvez a sua fé no amor. Ele havia feito uma promessa a si mesmo, uma promessa que parecia impossível de quebrar. Nunca mais me deixarei amar. Nunca mais. Porém, como tudo em sua vida, as coisas estavam prestes a mudar sem que ele sequer soubesse. Ele tinha apenas um foco agora: o trabalho. A riqueza, os negócios, eram tudo o que restava. Mas nem isso lhe trazia mais alegria. O homem que antes era aplaudido por sua capacidade de fazer fortuna, agora se via imerso na solidão de sua própria criação. Foi quando ele decidiu que precisava de uma nova ajuda na casa. As tarefas cotidianas haviam se acumulado e, embora fosse perfeitamente capaz de cuidar de tudo, ele se sentia ainda mais sozinho. Então, com um gesto que parecia simples, ele contratou uma nova empregada. Nada muito extravagante, apenas uma mulher simples que fosse capaz de manter a casa funcionando enquanto ele se concentrava no que restava de sua vida. Ela chegou em uma manhã ensolarada. A mulher era mais jovem do que ele imaginava.
Suas mãos, ao contrário das suas, estavam cheias de rugas de trabalho, e seu sorriso, tímido mas gentil, parecia uma promessa de algo que ele já tinha perdido. Seus olhos, de um tom profundo, refletiam uma história de dor e coragem que ele não conseguia entender à primeira vista. Ela não era como as mulheres que ele costumava conhecer. Não usava maquiagem pesada, nem roupas chamativas. Seu modo de vestir era simples, mas ela tinha uma beleza inata que não podia ser ignorada. Quando ela entrou na casa, com a escova de cabelo nas mãos e uma roupa simples, algo inexplicável mexeu dentro dele. Ele a observou de longe, tentando ignorar a reação em seu peito. O que estava acontecendo? Ele não podia, de jeito nenhum, se deixar envolver por ela. Não depois de tudo o que já tinha passado. Ela cumpriu suas tarefas com um profissionalismo impressionante, sem perder a suavidade que a caracterizava. O milionário, em silêncio, começava a notar pequenos detalhes sobre ela. Sua risada, que, embora contida, era calorosa. Sua maneira de andar, que mostrava uma fragilidade que ele não conseguia identificar. A cada dia, ele sentia uma atração crescente por ela, e isso o incomodava profundamente. Ele queria manter sua distância, mas isso estava ficando cada vez mais difícil. Naquela noite, ao se dirigir à cozinha para tomar um chá, ele a encontrou ali, sozinha. Ela estava preparando algo para a refeição e, ao ouvir os passos dele, se virou. Seus olhos se cruzaram, e naquele instante, algo no ar mudou. Ele sentiu um aperto no peito, mas se obrigou a manter a compostura. Boa noite, senhor. Preciso que você assine esta lista de compras para amanhã, ela disse com um sorriso discreto. Ele olhou para ela, tentando não perceber o quanto seu sorriso lhe afetava. Apenas assentiu e assinou o papel, sem dizer uma palavra. Mas, antes de sair, ele não pôde evitar uma última olhada. Seus olhos se encontraram novamente, e ela sorriu mais uma vez, dessa vez mais aberta, como se um tipo de compreensão silenciosa se estabelecesse entre os dois. Ele sentiu um calafrio, mas se afastou rapidamente, fugindo daquilo que não queria enfrentar. Nos dias seguintes, ele procurou se manter ocupado, preferindo o conforto de seu escritório e o vazio de sua rotina diária. Mas sempre que ela estava por perto, a sensação de desconforto o envolvia. Ele não conseguia deixar de observá-la. Era um misto de desejo e resistência, algo que ele não sabia como lidar. Sua mente, que estava tão acostumada a ser prática e lógica, agora estava cheia de questionamentos. O que ele estava fazendo? Como poderia deixar que uma simples empregada o afetasse tanto? Ele havia jurado que o amor não teria mais lugar em sua vida, mas ela parecia estar quebrando todas as barreiras que ele tinha levantado com tanto cuidado ao longo dos anos. E o que mais o incomodava era que ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo. O que ela tinha que o fazia sentir algo tão profundo? Afinal, ela era apenas uma mulher comum, sem a complexidade que ele imaginava que poderia lhe atrair. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. O milionário tentava se concentrar no trabalho, afastando a sensação crescente de atração pela nova empregada, mas não conseguia. Era como se sua presença se infiltrasse em todos os cantos da casa, como uma sombra silenciosa que ele não conseguia mais ignorar. Ele sabia que deveria manter distância, que isso não poderia continuar, mas algo dentro de si dizia que não poderia apenas deixá-la partir. Ela estava sempre por perto, fazendo seu trabalho com uma dedicação silenciosa, mas quando ele a observava, percebia que havia algo mais nela do que uma simples funcionária. Ela não se comportava como as outras. Havia uma vulnerabilidade escondida em seu olhar, algo que ele não conseguia decifrar, mas que lhe chamava. Era uma vulnerabilidade que ele conhecia bem, pois ele mesmo a carregava dentro de si, desde a perda de sua esposa. A empregada nunca se atrevia a ir além das tarefas que lhe eram atribuídas, mas, em suas raras interações, havia uma troca silenciosa entre eles, uma tensão que estava se tornando difícil de ignorar. O milionário tentava se convencer de que sua atração era apenas uma ilusão, um vazio preenchido pela solidão que ele ainda carregava. Mas não era só isso. Havia algo mais. E então, um evento mudou tudo. Uma noite, quando ele voltava de uma reunião importante, encontrou a empregada no jardim, aparentemente distraída, mexendo nas flores. Ela parecia tão calma, tão serena,
mas ele não pôde evitar a sensação de que ela estava escondendo algo. Ele se aproximou, hesitante, e, ao vê-lo, ela levantou os olhos, um pouco assustada, mas logo se recompôs. Senhor, não queria que o Senhor me visse aqui, ela disse com um sorriso tímido, mas ele percebeu que havia algo em sua voz, uma tristeza que não deveria estar ali. O milionário, desconfortável, deu um passo à frente, sentindo o impulso de perguntar o que a estava incomodando. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não tinha o direito de se intrometer. No entanto, algo em seu coração o impulsionou a agir de forma diferente. "Está tudo bem?" perguntou, tentando disfarçar o interesse em sua voz. Ela hesitou por um momento, olhando para o chão antes de levantar os olhos para ele, como se estivesse tomando coragem para revelar algo. "Não posso mentir para o Senhor. Eu não sou quem o Senhor pensa que sou." Ela parecia frágil ao falar, como se aquelas palavras a machucassem. O milionário franziu a testa, confuso. O que ela queria dizer com isso? Ele estava prestes a perguntar, mas ela falou antes, como se tivesse tomado uma decisão de uma vez por todas. "Eu não sou apenas uma empregada, Senhor. Meu passado..." Ela engoliu em seco. "Meu passado ainda me persegue. Eu fui casada com um homem que me fez coisas terríveis. Fugi dele, e vim para cá para tentar recomeçar. Não queria que ninguém soubesse. E, especialmente, não queria que o Senhor soubesse." As palavras dela soaram como um choque para ele. Ele a observou em silêncio, tentando processar a revelação. Ele jamais imaginaria que uma mulher tão simples, tão discreta, tivesse vivido algo tão doloroso. Mas o que ele mais notava não era o passado dela. O que ele via agora era a dor e a luta que ela ainda carregava. "Eu não sabia", ele finalmente disse, com a voz baixa. Ela olhou para ele, como se esperasse algum tipo de julgamento, mas ele não a julgou. Pelo contrário, sentiu uma empatia que não conseguia explicar. Ele sabia o que era carregar o peso de uma dor imensa, pois a sua própria perda ainda estava fresca em sua memória. Ele não a culpava. Ele não sabia o que dizer, então se limitou a ficar em silêncio, esperando que ela continuasse, se fosse esse o seu desejo. Mas ela apenas balançou a cabeça, como se quisesse colocar um ponto final na conversa. "Eu sei que o Senhor não me pediu para contar isso. Eu só queria que soubesse. Talvez isso explique por que sou tão reservada, porque não me permito me aproximar de ninguém." Ela se virou para sair, mas ele a deteve com uma palavra. "Não precisa mais se esconder." A voz dele estava firme, e ela parou, mas não olhou para ele. "Eu não vou julgá-la. Todos nós temos um passado, e eu respeito o seu." Ela ficou quieta por um momento, os ombros tensos, e então, com um suspiro, ela se virou para enfrentá-lo. "Obrigada." Sua voz estava carregada de gratidão, mas também de uma tristeza que ele não sabia como consolar. Ele a observou se afastar, mas algo dentro dele mudou naquele momento. O peso da dor dela agora estava entrelaçado com o peso de sua própria dor. Ele não conseguia mais ignorá-la, não podia mais tratar ela como uma simples empregada. Ela era mais do que isso. Ela era alguém que, assim como ele, tinha suas feridas, suas batalhas, e agora ele queria fazer parte de sua cura. No entanto, ele sabia que ainda não estava pronto. Ele ainda carregava suas próprias barreiras emocionais, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma vontade genuína de tentar, de entender, de ser uma pessoa melhor não apenas por ele, mas também por ela. Naquela noite, ele se deitou na cama e ficou olhando para o teto, pensando sobre tudo o que havia descoberto. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa estava clara: algo estava prestes a mudar em sua vida. E talvez, apenas talvez, o amor, que ele havia jurado abandonar, estivesse novamente se aproximando. O tempo passou lentamente após aquela conversa no jardim. O milionário não sabia exatamente o que esperar, mas algo dentro de si mudou de forma irreversível. Sua mente estava turbilhonada com os detalhes da história da empregada. Como ela pôde viver aquilo? Como alguém poderia passar por tamanha dor e ainda carregar a força para seguir em frente? Ele não conseguia parar de pensar nela, nos olhos tristes que ela escondia, na maneira como parecia sempre carregar uma carga invisível. Ela, tão forte e ao mesmo tempo tão frágil, despertava nele um impulso protetor,
algo que ele pensou ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, ele se esforçou para manter sua rotina, mas sua mente sempre se voltava para ela. Ele sabia que o que estava sentindo era perigoso. Ele havia prometido a si mesmo que jamais se envolveria com alguém novamente. A dor da perda de sua esposa ainda estava fresca, e ele não queria passar por isso de novo. Mas a cada sorriso sutil da empregada, ele sentia seu coração apertar, e, quando havia fazer seu trabalho com dedicação e cuidado, ele se perguntava se poderia mesmo ignorar o que estava acontecendo entre eles. Ela, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Após a revelação de seu passado, ela voltou a manter a mesma distância que sempre havia mantido. Era como se algo tivesse mudado nela também, como se ela agora estivesse mais ciente de sua fragilidade, mais ciente de que ele sabia algo profundo sobre ela. Ela, assim como ele, estava cercada por uma muralha invisível, mas diferente da dele, ela tinha mais razão para se proteger. A dor que carregava era mais visível, e ele a entendia mais do que qualquer outra pessoa poderia imaginar. Foi em uma manhã chuvosa que tudo tomou um rumo inesperado. O milionário estava em seu escritório, analisando papéis e preparando-se para uma reunião importante, quando ouviu o som de uma voz familiar. Ela estava na porta, pedindo para falar com ele. Ele se levantou, sentindo uma leve ansiedade no peito. Algo estava prestes a acontecer. Senhor, preciso falar com o senhor, ela disse, com a cabeça baixa, como se estivesse com receio do que ele poderia pensar. Ele fez um gesto com a mão para que ela entrasse, e ela se aproximou lentamente. Seus olhos estavam avermelhados, como se tivesse chorado, mas ao mesmo tempo havia algo resoluto nela, como se fosse agora ou nunca. Ela estava nervosa, claramente hesitante, mas também tinha uma urgência em sua expressão. O que aconteceu? Ele perguntou, com a voz mais suave do que ele pretendia. Sentia a pressão em seu peito, como se algo estivesse prestes a quebrar. Ela se sentou na cadeira à sua frente, com as mãos dobradas no colo, e começou a falar, com a voz baixa e trêmula. Eu vou embora, senhor. Eu não posso continuar aqui. Ela parou, respirando fundo, tentando controlar as palavras que estavam por vir. Eu não posso continuar vivendo dessa forma. Eu sou uma mulher quebrada, e você merece mais do que uma pessoa como eu. As palavras dela a atingiram como um golpe. Ele se levantou da cadeira rapidamente, sem pensar, e foi até ela. A última coisa que ele esperava era que ela fosse embora. Ele não sabia por quê, mas o simples fato de que ela estava prestes a partir lhe causava um vazio que ele nunca imaginou sentir. Ele sentiu que tudo o que havia construído em sua vida, a segurança, o distanciamento emocional, a proteção, estava começando a desmoronar. Não, você não vai embora. Ele falou com firmeza, mas sua voz trêmula traiu a intensidade do que ele estava sentindo. Ela o olhou, surpresa com sua reação. O olhar dela, antes evitativo, agora estava cheio de confusão. Mas ela não se moveu. Parecia que ela havia esperado por esse momento, mas não sabia o que fazer com ele. Por que não? Ela perguntou, a dor evidente em sua voz. Eu não mereço estar aqui. Eu não sou boa o suficiente para o Senhor. Meu passado, minhas escolhas. Ele sentou-se ao lado dela, respirando profundamente. Era difícil controlar as emoções. Ele sabia que precisava ser firme, mas não queria que ela partisse. Algo em seu peito, algo profundo e indescritível, dizia-lhe que ele não poderia deixá-la ir. Não daquela forma. Ele, de alguma maneira, precisava mostrar a ela que ela não estava sozinha. O que você acha que é o suficiente? Ele perguntou, tentando manter a calma. Mas, por dentro, ele estava aflito. O que você acha que eu procuro? Eu vi algo em você, algo que eu não sabia mais que existia em mim. Não se trata de ser boa o suficiente para mim. Trata-se de ser suficiente para você mesma. Ela olhou para ele, como se aquelas palavras a surpreendessem. Ela parecia querer dizer algo, mas nada saía de sua boca. Ele, por sua vez, também estava em silêncio, tentando entender o que se passava em sua própria mente. O tempo parecia parar naquele momento. Eles estavam ali, frente a frente, com uma distância emocional ainda imensa, mas, ao mesmo tempo,
algo havia se quebrado entre eles. Ele sentiu como se tivesse finalmente encontrado a pessoa que entendia sua dor, sua perda. E, talvez, ele pudesse fazer algo para ajudá-la a curar a dela. Ele não sabia o que viria a seguir, mas algo estava claro para ele agora. Ele não poderia deixá-la ir. Não dessa maneira. Não sem tentar, pelo menos, ajudá-la a curar as feridas que ela escondia tão bem. Ele sentiu a necessidade de quebrar as barreiras que ambos haviam levantado, de se permitir ser vulnerável. Eu não sei como isso vai acabar, mas eu quero tentar. Eu quero tentar ser uma pessoa melhor, para você e para mim. Ele falou, a sinceridade em sua voz atravessando a tensão que havia entre eles. Ela olhou, e ele viu algo em seus olhos que ele nunca imaginou ver, uma centelha de esperança. E, por um momento, tudo pareceu possível. Talvez o amor não fosse tão distante assim. Talvez, finalmente, os dois pudessem aprender a confiar novamente. Ela não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Ela não tinha mais certeza de nada, mas, ao menos, naquele momento, ela estava disposta a tentar. Aquela conversa, aquela breve troca de palavras no escritório, não havia sido o fim, mas um ponto de virada. Algo profundo e invisível havia mudado entre eles. Ambos estavam agora à beira de algo novo. Algo que, se fosse bem-sucedido, poderia curar suas feridas e transformar suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, ambos estavam amarrados a um medo irracional do futuro. O milionário, por mais que tentasse manter sua compostura, não conseguia tirar a empregada da sua cabeça. Cada gesto dela, cada palavra, agora parecia ter um peso imenso. O vazio de sua vida, que ele cuidadosamente tinha preenchido com negócios e luxo, agora parecia preencher-se com a presença dela. Ele se viu forçado a confrontar sua própria solidão, o quanto sua promessa de nunca mais amar parecia uma prisão autoimposta. Ele acreditava que estava protegido de novo sofrimento, mas a verdade era que ele estava apenas evitando a chance de ser feliz. Ela, por outro lado, parecia mais distante nos dias seguintes. Apesar de seus olhos ainda buscarem o dele com um brilho diferente, ela não parecia mais tão disposta a se aproximar. Ela tinha a tendência de se recolher em si mesma quando as conversas tocavam em temas emocionais. Ela ainda não conseguia confiar totalmente nele, não importava o quanto ele mostrasse sua sinceridade. O medo de se entregar novamente era maior do que qualquer outra coisa. Ela sabia que, se permitisse ser vulnerável com ele, se permitisse realmente confiar em suas palavras, o peso de seu passado, de tudo que ela havia vivido, poderia vir à tona de uma maneira avassaladora. Em uma tarde ensolarada, ele a encontrou no jardim novamente, cuidando das flores como se o mundo lá fora não existisse. Ela estava tão concentrada que não percebeu sua aproximação até ele estar a poucos metros dela. "Posso te ajudar?" ele perguntou, tentando quebrar o silêncio entre eles. Ela se virou rapidamente, surpresa, mas sorriu ao vê-lo. No entanto, seu sorriso não alcançou seus olhos. Ele sabia que havia algo de errado. Ela não estava totalmente à vontade, e a distância que ela mantinha parecia estar crescendo. "Eu estou bem, senhor. Apenas aproveitando o tempo." Sua voz estava tranquila, mas ele percebeu a tensão em seus ombros. Ele se aproximou mais um pouco, tomando coragem. Ele sabia que precisava ser honesto com ela. Não podia mais seguir a vida mantendo os dois separados por muros invisíveis. Ela também precisava disso. A verdade era a única coisa que poderia aliviar os dois. "Eu queria falar com você sobre o que aconteceu na última vez. Eu não quero que você se sinta pressionada a tomar uma decisão." Mas, ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Eu quero que você saiba que estou disposto a esperar. Eu não quero que fuja de mim. Eu não quero que você se afaste, mas eu entendo se não puder se entregar ao que estamos criando." Ela olhou para ele com um misto de surpresa e receio, e por um momento, ele sentiu que ela estava prestes a se afastar novamente, como fizera tantas vezes antes. Mas, dessa vez, ela não o fez. Ela deu um passo à frente, com uma expressão que ele não conseguia ler. Eu realmente não sei o que fazer, senhor." A voz dela estava cheia de uma vulnerabilidade que ele nunca havia visto antes. "Eu nunca pensei que seria capaz de confiar em alguém novamente. O meu passado,
me faz ter medo de me entregar a um amor que eu sei que não posso controlar. Ela hesitou, como se as palavras a sufocassem. Eu temo que se me entregar, vou acabar me machucando de novo. E eu não sei se consigo suportar mais dor. O milionário sentiu o coração apertar diante das palavras dela. Ele não sabia ao certo o que ela havia vivido, mas podia sentir a dor por trás de suas palavras. Ele podia entender o medo de se entregar novamente, de confiar, de amar. Ele havia passado por isso também. Era como se ele visse nela uma versão de si mesmo, alguém que havia perdido o rumo e agora tentava, desesperadamente, encontrar um caminho de volta. Ele colocou uma mão suavemente sobre o ombro dela, tentando transmitir toda a empatia e compreensão que ele sentia. Ele sabia que palavras podiam ser vazias se não fossem acompanhadas de ações, mas, por mais que ele quisesse ser o herói de sua história, ele sabia que, naquele momento, ele também precisava ser vulnerável. Eu entendo o que você sente. Eu passei por isso. Passei por um grande sofrimento, e talvez você veja isso em mim também. Mas o que eu aprendi é que não devemos carregar o peso da dor sozinhos. Eu não quero ser a fonte do seu sofrimento. Quero ser alguém que, juntos, possamos enfrentar tudo o que nos impede de ser felizes. Ela olhou em silêncio, seus olhos brilhando com uma intensidade que o deixou sem palavras. Por um momento, ele pensou que ela fosse dizer algo, mas ela não o fez. Em vez disso, ela olhou para as flores ao seu redor, como se tentasse encontrar algo no mundo ao seu redor que fizesse sentido. Eu não sei se consigo, Senhor. Eu não sei se posso me entregar a você ou a qualquer outra pessoa. Ela disse, com um suspiro pesado. Mas, talvez seja a hora de tentar. Tentar entender o que posso esperar de mim mesma, do que é possível. Ele não sabia o que isso significava, mas sentiu uma leveza em seu coração. Não era uma resposta definitiva, mas era um passo. Um pequeno passo para ambos, mas ainda assim um passo. Ele sorriu com sinceridade, sabendo que agora não seria mais sobre nós ou eles, mas sobre o eu de cada um e a forma como se entrelaçavam. Vamos dar esse passo juntos, então. Sem pressa, sem pressões. Apenas, um dia de cada vez. Ele falou, a voz firme, mas calorosa. Ela sentiu lentamente, seus olhos suavizando, embora o medo ainda estivesse lá. Mas, de alguma forma, ela havia dado a ele algo que ele não esperava. A chance de lutar por ela, por ambos. Os dias seguintes foram difíceis. Ambos estavam em um terreno desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, algo em suas interações mudou. As conversas eram mais longas, as risadas mais naturais. A distância que havia entre eles começava a diminuir. Mas havia ainda muito a ser feito. Eles precisavam aprender a confiar um no outro, a compartilhar suas vulnerabilidades, a abrir os corações para o amor novamente. A jornada seria longa, mas, finalmente, o milionário sentia que estava começando a entender o que significava viver plenamente, e não apenas existir. E ela, de alguma forma, também começava a entender que a dor do passado não precisava definir seu futuro. Os dias seguintes trouxeram uma estranha paz àquela casa, mas também uma tensão palpável. O milionário e sua empregada, agora, de alguma forma, mais próximos do que jamais imaginaram, estavam caminhando por um terreno ainda instável. Ambos carregavam seus passados, suas inseguranças e seus medos, mas, pela primeira vez em muito tempo, haviam aceitado a ideia de não precisar enfrentar esses fantasmas sozinhos. Ele passava horas trabalhando no escritório, mas sempre com a sensação de que algo estava faltando. Cada vez que ela passava pela porta ou quando ele a encontrava em algum canto da casa, um fio de conexão invisível os unia. No entanto, havia um obstáculo claro. Ambos ainda estavam cautelosos. Ele, com sua promessa de nunca mais se entregar ao amor, e ela, com suas cicatrizes invisíveis e a dificuldade em confiar novamente. Naquela manhã, o milionário decidiu tomar uma atitude. Era hora de dar um passo mais significativo. Ele precisava fazer algo para mostrar a ela que sua intenção era genuína, que não estava apenas buscando preencher um vazio momentâneo. Ele queria mostrar que estava disposto a apoiar, não como alguém que sentia pena, mas como alguém que via nela uma pessoa com quem queria dividir sua vida. Mas ele sabia que isso exigiria tempo e paciência. Ele também precisava entender que, para ela,
Qualquer avanço seria um grande desafio. Enquanto ele refletia sobre isso, ela apareceu na porta de seu escritório, mais cedo do que de costume. Sua expressão estava mais séria do que o habitual, e ele notou imediatamente que algo estava errado. Senhor, preciso falar com o Senhor. Sua voz estava firme, mas havia um toque de nervosismo que ele não conseguia ignorar. Ele levantou os olhos, sentindo um aperto no peito. Desde o momento em que ela havia se tornado mais próxima, ele se sentia vulnerável diante de qualquer gesto dela. Ele sabia que suas palavras, sua maneira de agir, tinham um poder enorme sobre o que viria a seguir entre eles. Claro, pode entrar. Ele gesticulou para que ela se aproximasse, mas seu coração acelerou com a sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela entrou, fechando a porta suavemente atrás de si, como se a sala fosse um lugar seguro onde ela finalmente pudesse se permitir falar o que estava em sua mente. Ela se sentou à sua frente, mas sua postura estava rígida. Ele podia sentir que algo estava pesando sobre ela. Eu não sei como começar, Senhor. Ela suspirou profundamente, e seus olhos, normalmente tão confiantes, estavam agora cheios de incerteza. Eu tenho medo, sabe? Não de você, mas de mim mesma. Do que posso fazer com isso que está acontecendo entre nós? Ele a observou em silêncio, sentindo uma empatia imensa por ela. Ele sabia que era difícil, e que ela estava mais fragilizada do que queria mostrar. Mas ele também sentia que estava chegando o momento em que ela finalmente abriria seu coração para ele. Ele só precisava ser paciente. Eu entendo. Eu também tenho meus medos, você sabe. Não sou perfeito, e há muito em mim que ainda precisa ser curado. Mas a única maneira de superar isso é enfrentando, pouco a pouco, o que nos assusta. E, com o tempo, as coisas vão se encaixar. Eu sei que pode ser difícil, mas você não está sozinha. Ela olhou para ele, hesitando. Mas a verdade era que ela não sabia como reagir àquelas palavras. Não sabia como se entregar novamente. Algo dentro dela ainda estava em resistência. Ela tentou, por um breve momento, colocar em palavras o que se passava em sua mente. É fácil dizer que vamos enfrentar os medos, mas o que acontece quando as coisas não saem como esperamos? Quando a confiança não se constrói? Eu não sei se posso aguentar mais uma decepção. Eu não sei se consigo me abrir completamente para alguém outra vez. Ele se levantou lentamente e foi até a janela. A luz suave da manhã entrava pela janela, iluminando seu rosto. Ele olhou para o horizonte, como se procurando a resposta em algum lugar distante. Eu não estou pedindo para você se entregar de uma vez. Eu entendo que o caminho não será fácil, mas eu quero ser alguém em quem você possa confiar, aos poucos. Se isso significa que levaremos o tempo que for necessário, então estou disposto a esperar. O importante é que, nesse caminho, não estamos mais sozinhos. E isso é tudo o que podemos fazer agora: tentar. Ele se virou para ela e a encontrou olhando para ele com um misto de surpresa e algo mais, talvez esperança. Ela parecia tão cansada, tão vulnerável. Ela sabia que o que ele estava oferecendo era mais do que ela jamais imaginou que merecesse. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia algo mais. Algo no fundo de seu coração dizia que talvez fosse hora de deixar o medo de lado. Talvez fosse hora de confiar novamente. Ela se levantou da cadeira, caminhando lentamente em sua direção, até ficar a poucos passos dele. Seus olhos estavam brilhando com uma emoção que ele não podia identificar, mas ele sabia que era algo profundo. Ela parou por um momento, respirando fundo, e depois deu o passo que ele esperava. Eu não sei como fazer isso, Senhor. Não sei se estou pronta para deixar minhas defesas. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha. Fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Caírem. Ela disse, com a voz suave, mas firme. Mas vou tentar. Vou tentar acreditar que você não vai me machucar como o passado fez. Ele sentiu um alívio imenso, mas também um grande peso sobre os ombros. Eles estavam apenas começando. O caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas ele sabia que, se ambos se comprometessem, eles poderiam superar qualquer coisa.
Isso é tudo o que podemos fazer, tentar. Eu te dou minha palavra, não vou te decepcionar. Eles se encararam por um momento, os olhos de ambos carregados de sentimentos não ditos. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava uma intensidade que os unia de forma única. Ele sabia que, embora ela ainda estivesse hesitante, esse era o início de algo muito maior. Algo que não poderia ser forçado, mas que, aos poucos, se fortaleceria. Eles tinham dado o primeiro passo, e isso já era algo significativo. A tarde passou com um silêncio confortável entre os dois. O milionário tentou não forçar nenhuma conversa, respeitando o tempo dela para digerir tudo o que tinha sido dito. Mas, no fundo de seu coração, ele sabia que aquele havia sido o momento decisivo, o ponto de inflexão. Era impossível saber o que o futuro reservava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que, por mais difícil que fosse, o futuro poderia ser algo que valeria a pena. Ele estava disposto a lutar por isso, por ela. E, talvez, por si mesmo também. Os dias seguintes àquela conversa foram marcados por um silêncio diferente, algo quase pacífico. O milionário e sua empregada estavam agora navegando em águas desconhecidas, sem saber ao certo qual seria o próximo passo. Ela começava a se permitir uma pequena abertura, mas a vulnerabilidade ainda fazia hesitar. Ele, por outro lado, estava determinado a conquistar sua confiança, um passo de cada vez. Ambos sabiam que não era algo que aconteceria da noite para o dia. Em uma tarde de quinta-feira, uma das raras oportunidades que o milionário teve de trabalhar fora do escritório, ele decidiu passar algum tempo no jardim. O ar fresco da tarde parecia trazer um pouco de clareza a seus pensamentos. As flores estavam começando a desabrochar, e o cenário ao redor era sereno e acolhedor, quase como se a natureza estivesse torcendo por ele, lhe concedendo força para continuar. Ele havia tomado uma decisão importante. Queria mostrar à sua empregada que estava disposto a abrir mão de algumas de suas próprias restrições, sem forçá-la a seguir um caminho que ela não estivesse pronta para trilhar. Ele não sabia como faria isso, mas precisava encontrar uma maneira de deixar claro que, mesmo com o medo e as inseguranças que ambos compartilhavam, ele estava pronto para enfrentar isso ao lado dela. Ele não sabia se ela veria as coisas da mesma forma, mas sentia que precisava se arriscar. Ela apareceu no jardim naquele momento, como se tivesse lido seus pensamentos. Ela estava mais tranquila do que ele imaginava, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de dúvida. Ela caminhava de maneira decidida, mas havia uma hesitação em sua postura, algo que ele não podia ignorar. Era como se ela estivesse ciente de que aquele era um ponto crucial, o momento onde ambos precisavam decidir se seguir em frente ou recuar. "Posso te ajudar em alguma coisa?" ele perguntou, tentando fazer a conversa parecer natural. Ela parou, olhando com um sorriso suave, mas ainda um pouco distante. Sua resposta foi curta, mas educada. "Não, estou apenas admirando as flores." Ela olhou para as rosas vermelhas que estavam começando a florescer. "Há algo nelas que me lembra um pouco de nós dois, sabia? Como essas flores, parece que algo está tentando crescer, mas o medo de não florescer nos impede de seguir em frente." A metáfora foi direta, mas ele sabia que ela não estava apenas falando das flores. Ela estava se referindo a eles, à relação delicada que começava a nascer, mas que ainda estava com raízes inseguras. Ele sorriu, uma expressão de compreensão e respeito. Ela estava tentando ser sincera, sem forçar uma resposta ou parecer vulnerável demais. "Eu entendo o que você quer dizer," ele disse calmamente, com um tom tranquilo, mas decidido. "E talvez seja verdade. Mas, por mais que a gente tenha medo, eu acredito que as coisas boas que podem nascer entre nós são mais fortes do que qualquer medo. Eu quero tentar, de verdade." Ela o olhou com intensidade, como se estivesse medindo suas palavras e ações. Mas, por um breve momento, seus olhos suavizaram, e ele viu uma fraqueza em seu olhar que ela claramente tentava esconder. Ela estava hesitante, mas não havia repulsa em sua expressão. O medo ainda dominava, mas ele sentia que, pouco a pouco, ela estava começando a se permitir considerar a possibilidade de algo diferente. "E se as coisas não derem certo?" ela perguntou, quase como um sussurro, como se temesse que suas palavras soassem fracas demais. "E se no final, ainda estivermos quebrados, sem saber o que fazer?" Ele a observou, sentindo um nó apertado em sua garganta.
Ele sabia que ela tinha razão, mas também sabia que a única maneira de superar a dúvida era através da ação. Ele não tinha todas as respostas, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava disposto a deixar o medo definir sua vida. Não quando havia a possibilidade de algo real, algo verdadeiro, surgindo diante dele. Se as coisas não derem certo, então ao menos teremos tentado. Ele respondeu, com uma sinceridade crua. Mas eu acredito que, se formos honestos um com o outro, se trabalharmos juntos, nós conseguiremos encontrar um caminho. Não vai ser fácil, isso eu sei. Mas não precisamos ter todas as respostas agora. O importante é que, neste momento, estamos dispostos a tentar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos nas flores diante dela. Ele soubera que esse seria um momento de reflexão para ela, um momento em que ela precisaria avaliar se estava disposta a se entregar um pouco mais ou se permaneceria na sua zona de conforto. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente se virou para ele, com um olhar um pouco mais suave, um pequeno passo em direção a algo novo. Eu quero tentar, também. Ela disse, e suas palavras estavam carregadas de uma vulnerabilidade que ela normalmente não demonstrava. Mas, eu não sei como. Eu nunca soube como fazer isso direito. Como amar e confiar, depois de tudo que passei. Ele deu um pequeno sorriso, um sorriso que foi mais para si mesmo do que para ela, mas que, de alguma forma, fez com que ela se sentisse mais à vontade. Eu também não sei como. Mas, ao menos, podemos aprender juntos. Não precisamos de perfeição. Apenas honestidade e o desejo de seguir em frente. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas respirando o ar fresco do jardim e sentindo o peso de suas palavras. Era como se aquele momento tivesse transformado, ao mesmo tempo, o relacionamento deles e a forma como ambos viam a vida. Ele sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios. A confiança não seria conquistada facilmente. Mas, pelo menos, naquele momento, havia algo muito mais significativo entre eles, uma vontade de não desistir. Enquanto ela começava a caminhar de volta para dentro da casa, ele ficou ali, observando-a. Ela estava começando a dar pequenos passos na direção certa, mas ele sabia que o caminho seria longo e repleto de dificuldades. No entanto, o que ele sentiu naquele momento foi algo mais importante. A promessa de que, não importa o que acontecesse, eles estavam dispostos a enfrentar o futuro juntos. Ao longo das semanas que se seguiram, o milionário e sua empregada começaram a se abrir mais, a conversar com mais frequência e a compartilhar experiências de suas vidas. Os medos ainda estavam lá, mas agora estavam sendo confrontados com a honestidade e o desejo genuíno de fazer a relação dar certo. Mesmo que o futuro fosse incerto, algo em seus corações dizia que, ao menos, estavam fazendo o melhor que podiam. No final das contas, o que mais importava era que, pela primeira vez, ambos estavam dispostos a confiar, um no outro e, mais importante ainda, em si mesmos. Com o passar das semanas, o milionário e sua empregada começaram a se aproximar ainda mais. As conversas que antes eram hesitantes e cheias de tensões se tornaram mais naturais, e o ambiente na casa parecia respirar de forma diferente. Havia uma leveza no ar, um silêncio compartilhado que já não parecia desconfortável, mas sim acolhedor. Eles estavam criando um espaço próprio, um refúgio onde, aos poucos, os medos eram confrontados e as inseguranças, superadas. Mas, como tudo na vida, a paz nunca vem sem seu preço. Embora o progresso fosse evidente, ainda havia um obstáculo que parecia pairar entre os dois, o medo do futuro. Ambos sabiam que, mesmo que estivessem fazendo as coisas certas, algo poderia dar errado. O milionário se sentia tentado a abrir seu coração de uma maneira que jamais imaginara, mas, ao mesmo tempo, a velha promessa que fizera a si mesmo ainda o assombrava. Nunca mais me apaixonar. Como poderia confiar novamente em seus próprios sentimentos quando a dor de um amor perdido ainda o feria? Ela, por outro lado, estava em um lugar semelhante. Cada vez que se aproximava dele, se entregava um pouco mais, mas sempre com o receio que a fazia recuar. O medo de se machucar de novo, de repetir os erros do passado, a impedia de dar um passo definitivo. O que aconteceria se ela se entregasse totalmente? Ela ainda não sabia. Ela só sabia que algo, uma força invisível, a puxava em direção a ele, algo que parecia muito mais forte do que ela poderia imaginar. Naquela tarde,
o milionário decidiu que era hora de uma conversa definitiva. Ele sabia que não podia continuar nesse jogo de vai e vem, onde as palavras eram ditas, mas as ações não correspondiam. O momento estava chegando. Ele sentia isso no fundo do peito. O que estava prestes a acontecer mudaria as coisas para sempre, e ele precisava que ela soubesse, sem sombra de dúvida, que ele estava pronto para enfrentá-la de frente. Quando ela entrou no escritório, aquela sensação de inevitabilidade tomou conta dele. Ela estava diferente, como se tivesse algo importante a dizer, algo que estava pesado em sua mente e que, mais cedo ou mais tarde, seria exposto. Senhor, posso falar com o senhor por um momento? Ela perguntou, um pouco hesitante, mas com um olhar resoluto nos olhos. Ele acenou para que se aproximasse, sentindo uma leve tensão tomar conta de seu corpo. Ele sabia que aquela conversa seria decisiva, mas não tinha ideia do que ela iria dizer. Ele olhou para ela enquanto ela se sentava na cadeira à sua frente, respirando fundo antes de começar. Eu não sei como expressar isso, mas há algo que me incomoda. Eu sinto que, apesar de tudo que estamos vivendo, ainda há uma distância entre nós. E eu não sei mais se isso está me fazendo bem. Eu me sinto dividida entre querer seguir em frente e, ao mesmo tempo, me proteger. Eu tenho medo de me machucar, Senhor. Eu sei que sou responsável pela minha própria felicidade, mas eu não sei se tenho forças para isso. Ele a olhou em silêncio, absorvendo suas palavras. Por um momento, tudo pareceu se silenciar ao seu redor. Ele entendia o que ela estava dizendo, mais do que ela poderia imaginar. Ele também se sentia assim. Mas ao ouvir suas palavras, ele finalmente percebeu que não poderia deixar que o medo guiasse suas vidas para sempre. Eu sei o que você está sentindo. Ele começou, a voz firme, mas suavizada pela compreensão. Eu também tenho medo. Mas, ao mesmo tempo, sei que se não fizermos essa escolha agora, se não decidirmos nos entregar de verdade, então nunca saberemos o que poderíamos ter. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais me apaixonaria, mas a verdade é que, desde que você entrou na minha vida, isso mudou tudo. Eu não quero viver com esse peso. Quero me entregar. Quero tentar. Ela olhou com os olhos arregalados, como se suas palavras a atingissem de maneira mais profunda do que ela imaginava. Ele continuou, sem parar, sem dar espaço para o medo interromper o momento. Sei que é difícil. Sei que há um muro entre nós que ainda não conseguimos derrubar. Mas a única maneira de saber se estamos prontos é tomando a decisão de ir em frente, sem mais receios. Eu não tenho todas as respostas, e talvez nem você. Mas acredito que, juntos, podemos encontrar o caminho. Você não está sozinha nisso. Eu também tenho minhas inseguranças, meus medos. Mas não quero deixar que eles nos impeçam de viver o que poderia ser algo bonito. Ela estava em silêncio, e ele sabia que ela estava processando tudo o que ele acabará de dizer. Ela parecia perdida em pensamentos, seu olhar distante, mas havia algo em sua expressão que indicava que ela estava começando a ceder, ainda que de maneira tímida. Após alguns minutos, ela finalmente falou, a voz mais suave do que ele imaginava. Eu não sei como isso vai terminar. Eu não posso prometer nada, Senhor. Mas, talvez seja a hora de deixar os medos de lado e ver onde isso nos leva. Eu não posso continuar vivendo no passado, não posso continuar me privando da chance de ser feliz. E eu vejo algo em você, algo que me faz querer tentar. Havia uma calma no ar agora, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Ele sorriu suavemente, aliviado. Ele sabia que não poderia mais deixar a dúvida tomar conta de sua vida. Eles haviam dado um passo importante, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Isso já é um grande começo. Ele disse, aproximando-se dela lentamente, sem pressa. Não vamos fazer promessas. Vamos apenas viver o momento, sem expectativas e sem pressões. Vamos ver o que o futuro nos traz, e fazer isso juntos. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, mas genuíno. Pela primeira vez, ela parecia realmente à vontade em sua presença. O que quer que estivesse começando a crescer entre eles ainda era frágil, mas já estava mais forte do que qualquer medo que ela pudesse ter. Eles estavam decidindo, ali, naquele instante, que estavam prontos para enfrentar os desafios juntos. A sensação de incerteza ainda estava ali, mas agora, havia algo novo no ar, esperança.
Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam dispostos a descobrir juntos. E, naquele momento, isso era tudo o que realmente importava. O início de um novo capítulo na vida de ambos não trouxe o alívio que esperavam, mas sim uma crescente sensação de responsabilidade. O medo que antes os paralisava começou a dar lugar a uma complexidade mais profunda. Agora, mais do que nunca, o milhão de incertezas e dúvidas que existiam entre os dois estavam em um processo lento, porém visível, de transformação. Eles haviam dado um passo importante juntos, mas ainda estavam lidando com o peso das decisões passadas, com os resquícios de seus próprios medos. No entanto, o que os unia agora não era mais apenas a hesitação, mas uma vontade genuína de descobrir se o futuro entre eles poderia ser possível. Ela acordou cedo naquele dia, o sol ainda nascendo no horizonte, pintando o céu com uma paleta de tons dourados e alaranjados. No entanto, sua mente estava turva, como se as últimas semanas tivessem colocado em sua mente uma confusão ainda maior do que a que existia antes. Ela sabia que precisava de clareza, mas a questão era, como poderia encontrar essa clareza em um mundo que parecia feito de incertezas? Ela sentiu uma necessidade urgente de sair, de respirar, de espairecer. Afinal, o peso da decisão estava sobre seus ombros e ela sabia que precisava de mais tempo para refletir. Aquela manhã parecia promissora, mas também estranhamente silenciosa. Caminhou até o jardim, onde as flores ainda estavam se abrindo lentamente, refletindo a delicadeza do momento, como se o universo ao seu redor a convidasse a tomar um fôlego e continuar. Ela se sentou em uma cadeira de ferro forjado que ficava à sombra de uma árvore, e ficou ali por algum tempo, ouvindo o vento suave e o som dos pássaros. Ela não sabia que tipo de resposta estava esperando, mas sentia que precisava decidir, e logo. Enquanto isso, o milionário estava em seu escritório, mas sua mente não estava no trabalho. Ele estava obcecado com as últimas palavras de sua empregada: "Eu quero tentar, mas não sei como isso vai terminar." Aquela frase ressoava em sua mente. Ele sabia que ela estava lutando contra os próprios fantasmas, e ao mesmo tempo, ele também sabia que não podia mais esperar. O momento de agir era agora. Se eles não tomassem uma decisão juntos, se não avançassem, a relação deles poderia simplesmente murchar como uma flor que não recebe a devida atenção. Ele fechou os olhos por um momento e pensou nas promessas que fizera a si mesmo. Queria dar-lhe o mundo, mas também tinha medo de ser o que mais temia: decepção. Ele se levantou e olhou pela janela. O sol já estava mais alto, e a luz que invadia o escritório parecia trazer uma certa clareza. Decidiu que iria procurá-la, ir até ela, e expressar o que estava em seu coração. Ele sabia que a situação não seria fácil, mas algo dentro dele dizia que, se não fosse agora, nunca mais seria. Caminhou até o jardim, onde a encontrou sentada sob a árvore, com um olhar distante, os dedos tocando a borda da xícara de chá que tinha em mãos. O momento parecia perfeito, mas ele sabia que a conversa não seria simples. Ele tomou uma respiração profunda e, com um passo decidido, se aproximou dela. Ela olhou para cima ao ouvi-lo se aproximar e, por um momento, seus olhos se encontraram. Não havia mais um olhar desconfortável ou cauteloso, mas uma compreensão silenciosa entre os dois. Ela sabia que ele estava ali por uma razão. Sabia que, assim como ela, ele estava em um ponto de decisão. "Eu estava pensando", ela começou, mas logo parou, como se tivesse que reunir coragem para continuar. "Eu não sei o que você espera de mim, mas eu sei o que espero de mim mesma. Eu não posso mais viver nesse estado de dúvida. Eu preciso saber o que estamos fazendo aqui, o que estamos construindo. Porque, se não soubermos onde estamos indo, acabaremos nos perdendo no caminho." Ele se sentou ao lado dela, com uma expressão séria, mas gentil. Sabia que ela estava sendo honesta, e era isso que ele mais apreciava. A vulnerabilidade dela o tocava profundamente. Ela não estava escondendo suas inseguranças, não estava fingindo ser mais forte do que era. Ela estava sendo real, e isso fazia com que ele se sentisse mais seguro para abrir seu próprio coração. "Eu sei, e eu também estou em dúvida." Ele falou com um tom suave. "Mas eu não estou aqui para pressioná-la. Eu só quero que você saiba que, desde que você entrou na minha vida, eu tenho me sentido mais vivo, mais verdadeiro, mais completo. Você trouxe algo para mim que eu nem sabia que estava faltando. E isso não é fácil de admitir,
principalmente para alguém que já prometeu a si mesmo não se apaixonar de novo. Mas eu sinto que não posso mais ignorar o que estamos construindo juntos. Eu não posso mais lutar contra isso. Ela olhou com intensidade, como se estivesse tentando entender o que ele realmente estava dizendo. Ela não sabia o que ele sentia, e na verdade, também não sabia o que ela mesma sentia. Mas havia algo ali, algo que crescia a cada encontro, a cada palavra, a cada gesto. Ela não sabia o que o futuro traria, mas uma parte dela estava começando a se permitir imaginar um futuro onde ele estivesse ao seu lado. Ela sentiu uma leveza em seu peito, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para depositar seus medos. Eu nunca pensei que estaria aqui, ela disse, olhando para ele com olhos mais suaves, mais abertos. Nunca imaginei que conseguiria me entregar a algo novo, a alguém novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, se não tentar, vou viver com esse arrependimento por toda a minha vida. Eu tenho medo, eu sempre terei medo, mas não quero que o medo me controle. E, se você está disposto a me acompanhar nesse caminho, então talvez eu esteja pronta para dar o próximo passo. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sincero, e colocou a mão gentilmente sobre a dela. Era um gesto simples, mas carregado de significados. Ele sabia que essa era a decisão que eles precisavam tomar. Não se tratava de promessas ou de certezas. Tratava-se de uma escolha de estar juntos, mesmo sem saber exatamente o que o futuro traria. Vamos dar esse passo juntos, ele disse, a voz mais calma do que ele imaginava. E, se for difícil, se a dor aparecer novamente, enfrentaremos isso juntos. Não há garantias, mas há uma coisa que eu sei, o que estamos construindo aqui é real. E estou pronto para viver isso com você. Ela apertou sua mão com mais força, sentindo o peso daquelas palavras, mas também a força da decisão que tomavam. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava pronta para caminhá-lo, não mais sozinha, mas com ele. O tempo, como sempre, continuava seu curso implacável, indiferente às dúvidas e inseguranças que povoavam o coração do milionário e de sua empregada. Após aquela conversa decisiva no jardim, as coisas mudaram de maneira quase imperceptível, mas significativa. Eles continuavam a viver na mesma casa, mas agora havia algo diferente entre eles. Algo que não podia ser definido com clareza, mas que os unia de uma maneira nova e instigante. Ela, que antes caminhava pela casa com passos de quem sempre esperava algo ruim acontecer, agora parecia mais solta. A tensão que antes se respirava no ar parecia diminuir, mas a pergunta que nunca saia de sua mente ainda a atormentava. Será que estava realmente pronta para seguir em frente com ele? Ela sabia que, ao tomar esse passo, teria que abrir seu coração, arriscar-se a sentir algo que não tinha certeza de ser capaz de suportar. Mas algo dentro dela insistia para que ela se entregasse à possibilidade. Ela não queria mais viver no medo. Ele, por outro lado, sentia um peso crescente em seu peito. Apesar de ter dado o passo para se entregar, havia uma parte dele que ainda se segurava. A promessa que fizera a si mesmo, de nunca mais se apaixonar, parecia ser um eco distante, mas o medo de perder o controle de suas emoções sempre se fazia presente. Ele não sabia mais o que queria, se a liberdade que sempre buscará ou a segurança de um amor que agora se desenhava lentamente diante dele. No entanto, ele sabia que, para avançar, precisava deixar o medo para trás. A verdadeira libertação viria do risco de amar novamente. Certa tarde, enquanto ela preparava o jantar, ele a encontrou na cozinha, mexendo as panelas com uma calma surpreendente. O som do arroz borbulhando e o cheiro de ervas frescas preenchiam o ambiente, trazendo uma sensação de aconchego que ele não experimentava há anos. Ele ficou ali, observando-a, vendo-a com outros olhos, como alguém que começou a compreender a mulher à sua frente, além da empregada, além das limitações que haviam criado entre eles. Como está o dia? Ela perguntou sem se virar, com um sorriso no canto dos lábios, como se tivesse sentido sua presença ali. Tranquilo, ele respondeu, aproximando-se e parando ao lado dela. Mas, na verdade, queria falar sobre algo. Uma coisa que tem me incomodado nos últimos dias. Ela olhou, sua sobrancelha se franzindo, mas não disse nada. Ela estava acostumada com seus momentos de introspecção, e sabia que ele não tomaria esse tipo de decisão sem pensar cuidadosamente sobre ela.
Esperou ele falar, sua postura relaxada, mas atenta. Eu não sei como expressar isso, mas algo que aconteceu entre nós no último mês tem me afetado mais do que eu gostaria de admitir. Não é fácil para mim colocar isso em palavras, mas eu acho que agora, mais do que nunca, preciso saber o que estamos construindo. Eu não quero mais ficar com os dois pés atrás, não quero mais viver com a dúvida se estamos indo para algum lugar ou se estamos apenas adiando o inevitável. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o som do arroz continuando a estourar suavemente na panela. Ela não sabia o que ele estava tentando dizer, mas sentia que o que quer que fosse, estava além de qualquer simples conversa sobre a casa ou sobre o trabalho. Era uma questão de relacionamento, de futuro, de algo mais profundo. Ela parou o que estava fazendo, limpando as mãos nas costas do avental antes de se virar para encará-lo. Eu entendo. Ela falou, a voz suave, mas cheia de uma seriedade que ele sabia que ela carregava. Eu também sinto que estamos em um ponto decisivo. Eu sei que tenho sido cautelosa, mas não posso negar o que está acontecendo entre nós. Eu também estou tentando descobrir o que é isso, o que estamos construindo, e eu só posso continuar se souber que estamos na mesma página. Ele respirou fundo, o ar do ambiente agora mais pesado, carregado de uma energia que eles ambos reconheciam. Ele sabia que, se continuassem com essa conversa, estavam cruzando uma linha, a linha do desconhecido, do que viria depois. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia mais ignorar a necessidade de respostas, a necessidade de verdade. Eu sei que ambos temos nossas dúvidas e inseguranças. Ele disse, aproximando-se dela e pegando sua mão de maneira gentil. Mas, se eu for sincero, o que sinto por você já ultrapassou qualquer lógica que eu tentei impor a isso. Não sei o que vai acontecer, mas sei que não posso continuar me perguntando se posso ou não me apaixonar por você. A verdade é que já estou apaixonado. Não sei como nem quando aconteceu, mas é algo que não posso mais negar. Ela olhou profundamente, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e emoção, como se as palavras dele tivessem finalmente tocado um lugar dentro dela que ela mesma não sabia que existia. Era como se ela tivesse se convencido de que a vulnerabilidade dela nunca seria compreendida, e agora, diante dele, ela via que ele estava disposto a aceitar o que ela temia mostrar. Eu também não sei o que vai acontecer. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas, sem saber ao certo como expressar tudo o que estava sentindo. Eu também tenho medo. Não só do que você sente, mas do que eu sinto. Eu sempre pensei que, quando encontrasse alguém de verdade, eu saberia imediatamente. Mas com você, eu não sei. Isso me assusta, porque o que estamos criando não é simples. E não sei se estou pronta para entregar tudo de mim. Eu não quero me perder nisso. Ele sorriu de forma serena, percebendo a honestidade dela. Ele sabia que o que ela sentia era algo que ia além do medo, algo real, algo que, se fosse tratado com respeito e paciência, poderia florescer em algo grandioso. Eu entendo. E eu não estou pedindo para que você faça isso sozinha. Eu só preciso saber que você está disposta a tentar, como eu estou. Não sabemos o que virá, mas sei que, se enfrentarmos isso juntos, teremos mais chances de fazer dar certo. Não estou esperando perfeição. Só estou pedindo que, se você sentir o mesmo que eu, que me permita estar ao seu lado enquanto a gente descobre isso. Juntos. Ela ficou em silêncio por um momento, o tempo parecia se arrastar, mas, ao mesmo tempo, estava prestes a se tornar um marco em suas vidas. O que antes era uma promessa feita a si mesma, de não se permitir mais amar, agora se desvanecia, dando lugar à possibilidade de algo real, de algo que os dois, com suas próprias inseguranças e medos, poderiam construir. Vamos tentar, então. Ela disse, com a voz firme, mas suave. Vamos tentar, juntos. Eu estou pronta para isso. Ele a olhou com um sorriso sincero, uma sensação de alívio preenchendo seu peito. Eles estavam finalmente concordando em dar o próximo passo, não com todas as respostas, mas com um entendimento comum. O que acontecesse seria algo que enfrentariam lado a lado. O dia amanheceu claro e radiante, um contraste com a tempestade interna que ainda passava pelas mentes do milionário e de sua empregada. Eles tinham feito a escolha de tentar, de viver o que o futuro lhes reservava, mas agora, o que restava era coragem para seguir adiante. Não mais com o peso de promessas antigas, não mais com o medo que os paralisava, mas com a vontade de construir algo novo, algo que fosse deles,
só deles. Algo que, apesar das dificuldades, teria o sabor doce da superação e da confiança mútua. O milionário acordou cedo, como sempre fazia, mas hoje o silêncio da casa parecia diferente. O som das ondas quebrando na praia, o aroma fresco do café sendo feito pela manhã, tudo parecia ser uma metáfora perfeita para o momento que ele estava vivendo. Novo, fresco, mas com a profundidade de algo que já havia sido bem trabalhado, mesmo que inconscientemente. Ele se levantou e caminhou até o escritório, onde olhou pela janela, pensativo. O céu estava limpo, sem nuvens, como se o próprio universo estivesse dizendo que era hora de dar o próximo passo. Ele olhou para o relógio, calculando os minutos até o momento em que ela chegaria à casa. Ele sabia que hoje seria o dia em que eles não precisariam mais viver de promessas ou de indecisões. Eles estavam finalmente livres para ser quem realmente eram, sem máscaras, sem medos. Enquanto isso, ela acordava também, sentindo uma sensação de expectativa que não conseguia ignorar. Nos últimos dias, ela havia sido tomada por um sentimento diferente. Algo havia se transformado dentro dela, e, embora não soubesse exatamente o que, ela estava começando a sentir que, talvez, tivesse encontrado um lugar onde realmente pudesse ser ela mesma. Ela se levantou, tomou um banho, e escolheu a roupa que usaria. Algo simples, mas que refletia a mulher forte e determinada que ela estava se tornando. Ela não mais se via como a mulher que se escondia por trás de uma fachada. Hoje, ela se sentia inteira. Quando chegou na cozinha, o milionário já estava lá, esperando por ela com uma expressão tranquila. Ele sorriu ao vê-la entrar, e ela retribuiu o sorriso, sentindo-se mais à vontade com ele do que nunca. Era como se o peso que ambos carregavam finalmente tivesse sido colocado de lado, e o que restava agora era a honestidade crua entre eles. "Bom dia", ele disse, com uma suavidade que ela ainda não estava acostumada a ver nele. "Bom dia", ela respondeu, a voz mais leve, mais confiante. "Como você está?" Ele pensou por um momento, buscando as palavras certas. "Eu estou bem." Ele sorriu, e ela notou que havia algo diferente nos olhos dele. Havia uma felicidade silenciosa, uma paz que antes ele não parecia ter. "Eu estou pronto para dar o próximo passo. Eu sei que não posso mais viver com o que está no passado. Estou pronto para viver o agora." Ela olhou para ele com os olhos cheios de compreensão. Não era uma decisão fácil para nenhum dos dois, mas eles haviam chegado até ali, com as mãos dadas e os corações finalmente abertos um para o outro. "Eu também estou pronta", ela disse, a voz firme, mas cheia de emoção. "Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que agora temos algo real entre nós. E isso é tudo o que eu preciso para dar esse passo." Eles se aproximaram lentamente, como se o ato de estarem tão próximos, de finalmente se entregarem ao que sentiam, fosse a maior conquista que poderiam alcançar. Ele tocou a mão dela suavemente, como se aquele simples gesto fosse o símbolo de tudo que haviam vivido, de tudo que haviam superado juntos. Eles estavam prontos para o próximo capítulo. À medida que os dias passavam, o milionário e sua empregada tornaram-se cada vez mais próximos. Eles enfrentaram desafios, como qualquer casal faria, mas o que os unia não era mais a dúvida ou a insegurança. Era a confiança que, aos poucos, se estabelecia entre eles. Eles aprenderam a comunicar-se de maneiras que nunca haviam imaginado, a ouvir um ao outro e, mais importante, a respeitar os medos e as fragilidades que ambos carregavam. O milionário, que antes vivia em um mundo de negócios e ostentação, encontrou em sua empregada uma pessoa que o ensinou a ver a vida de outra maneira. Ela, que um dia acreditou que não merecia o amor de ninguém, descobriu em seus gestos cotidianos a verdade de que era digna de ser amada, de ser cuidada, de ser respeitada. Juntos, eles aprenderam a reconstruir o que cada um tinha perdido ao longo dos anos. Mas, como em toda boa história, o verdadeiro teste não era o amor entre eles, mas a coragem de continuarem enfrentando o mundo lá fora, com todos os desafios e expectativas. Eles estavam no caminho certo, mas, como sempre, a vida tinha suas próprias maneiras de testar os limites do que eram capazes de suportar. E foi nesse momento que uma oportunidade de negócio surgiu. O milionário, sempre buscando crescer, recebeu uma proposta que poderia mudar sua vida e sua fortuna. Mas havia um dilema. Ele precisaria viajar para uma região distante, onde passaria meses longe de sua casa. Ele sabia que, se aceitasse,
Teria que escolher entre seu trabalho e o relacionamento que estava começando a florescer com a mulher que, em pouco tempo, se tornará a pessoa mais importante de sua vida. Ele sentou-se com ela, como sempre fazia quando enfrentava decisões importantes. Ela, com seu olhar atento, sabia que ele estava enfrentando um dilema, mas não se sentiu ameaçada. Pelo contrário, sentia que a decisão que ele tomasse seria mais sobre os dois do que sobre qualquer outra coisa. Eu preciso tomar uma decisão importante. Ele disse, a voz grave, mas cheia de carinho. Uma oportunidade de trabalho surgiu, algo que pode mudar a minha vida. Mas, se eu aceitar, ficarei meses fora. Não sei o que fazer. Eu já não sou mais o mesmo de antes, e, sinceramente, não quero tomar essa decisão sem considerar o que nós temos. Ela olhou para ele, sentindo seu coração acelerar. Não havia mais medo, apenas uma sensação de entendimento profundo. Ela sabia que ele precisaria seguir sua jornada, e ela também precisaria encontrar seu próprio caminho, ao lado dele. Eu entendo. Ela disse com sinceridade. Mas a minha pergunta é: o que você realmente quer? O que é mais importante para você agora? O sucesso que você sempre buscou ou o futuro que você pode construir ao meu lado? Ele sorriu, tocando a mão dela. A resposta estava clara para ele, mais clara do que jamais imaginara. Ele sabia que o sucesso no trabalho sempre foi importante, mas nada, absolutamente nada, comparava ao que ele sentia por ela. Eu quero você, ele disse, com uma voz cheia de emoção. Quero estar ao seu lado, e isso é tudo o que realmente importa para mim. E assim, ele tomou a decisão de não seguir a proposta de trabalho. Não porque ele não quisesse crescer ou conquistar mais, mas porque agora ele sabia que o verdadeiro sucesso estava em ser fiel ao que ele sentia. Ele escolheu o amor, a família, a vida juntos. Meses depois, o milionário e sua amada estavam de mãos dadas, olhando o horizonte. Eles haviam construído algo verdadeiro, algo que, apesar de não ter sido fácil, agora parecia inquebrável. Eles estavam prontos para continuar a jornada, não mais como o milionário e sua empregada, mas como duas almas entrelaçadas, prontas para enfrentar qualquer coisa, juntas. O futuro era incerto, mas a certeza de que o amor deles era real os fazia sentir que, juntos, podiam conquistar qualquer coisa. E assim, o que começou com uma promessa de não amar, terminou com a descoberta de que o amor é a maior de todas as riquezas. Fim. Se você chegou até o final, comente apaixonado, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.